Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um MotuCast, o podcast que responde sim às suas dúvidas sobre todo o mundo da lubrificação. Eu sou o Cássio Cortes e hoje um episódio especial de como cuidar do seu xodó com caras que, olha, eu vou dizer, eu cuido do meu xodó, mas tem caras que cuidam bem mais, com muito mais cuidado, muito mais afinco. Um deles é meu grande brother, Thiago Kfouri aqui. Seja muito bem-vindo, TK, meu companheiro aqui como official driver da Motu e Fernando Kfouri da oficina Racer Preparações, que vejam só, não são parentes, né, Fernando? Diretamente não. Mas um dia a gente vai detectar aí, vai voltar o suficiente na árvore genealógica para encontrar esse elo perdido aí. E, como sempre, o nosso especialista técnico Motu aqui, engenheiro de aplicação Danilão Silva, também vai nos ajudar a dirimir as dúvidas que vocês mandaram, vários na caixinha de perguntas lá em @motubr. Bom, vou começar direto aqui, sem mais delongas. Thiago, você é um cara que fez muito carro de track day, bota o carro de track day na rua, tem usos diferentes, né? Imagino que o Fernando também esteja muito acostumado a ver esse tipo de perfil de cliente, de usuário, né? Como é que o cara faz esse balanço aí, né? Na hora de fazer a manutenção e na hora de escolher, por exemplo, até o tipo de óleo. Tem que ter um grande grau de honestidade em relação a qual é o tipo de uso que você faz, né? Para você saber que tipo de produto escolher. Com certeza. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer fazer parte aí dessa primeira temporada, vamos dizer, do MotuCast. Muito legal para falar daquilo que a gente mais gosta, né? Então isso é super importante. Obrigado também por quem está acompanhando a gente. Eu sou um cara que eu sempre... o carro nunca foi só um meio de locomoção para mim. Então eu sempre procurei cuidar dele de uma maneira para ele durar para o resto da vida. Mesmo que eu não ficasse com ele para o resto da vida, era a maneira como eu sempre cuidei assim, dos meus carros e entendendo muito a característica do uso, o tipo de uso e a condição. Seja um carro de dia a dia, ele tinha uma característica e um cuidado ali com os lubrificantes e, obviamente, os carros que eu levava para aquele uso severo em pista e não o uso severo do dia a dia, eu sempre cuidei de uma maneira diferente, porque eu acredito que o uso de um bom lubrificante no carro, ele é talvez um dos investimentos mais importantes e mais baratos que tem num projeto tão complexo que tem por trás. Então, seja de um carro original ou de um carro preparado, enfim, como eu tive muito, né, Fê? Sim, claro. Bom, e primeiramente agradeço a Motu pelo convite. Eu, como o Thiago, somos entusiastas, né? E como mecânico e preparador, a gente tenta sempre sacar o que o cliente precisa, né? Às vezes não está muito exposto isso, a gente tem que se aprofundar mais, fazer perguntas e Às saber vezes entender, o próprio né? cliente não sabe, né? O cara chega lá na Racer Preparações, eu quero, tô aqui, sei lá, dando muita pressão no meu turbo, no meu apego, eu quero chegar a 400 cavalos, mas o cara quer fazer isso para desfilar na rua, né? Não vai realmente utilizar, estressar esse motor. Então, tem um trabalho quase de psicólogo, né? Bem por aí. Tem que saber entender também aquele tipo de carro de uso misto, né? O cara que usa o carro na pista, no track day, e usa na cidade, num eventual dia de rodízio, essas coisas, né? Então, tem que ter uma sacada bacana aí. E a linha Motu tem todas as respostas aí, digamos, para esse tipo de caso. Vocês vivem muito no dia a dia esse tipo de dúvida da galera. Nesse caso, por exemplo, específico do carro misto de track day, o que priorizar aí, né? Se é o uso de pista. São dois tipos de uso severo. Você falou, é engraçado, né? Uso severo. O uso severo na rua e o uso severo na pista, mas são duas severidades diferentes, vamos chamar assim. Na pista, é bem comum pensar no uso severo. A pessoa que leva até a pista já tem essa consciência que está exigindo muito do motor, muito dos fluidos, muito do carro. Mas muitas vezes a gente tem um uso severo no próprio uso do dia a dia. Quem usa pouco o carro, trajeto curto, tráfego denso, então anda e para das grandes cidades, condição de poeira. Então tudo isso encurta a vida do óleo, encurta a vida do sistema todo do veículo, falando em fluidos, né? Então a gente tem que tomar um cuidado e, como você falou, Cássio, a primeira coisa é ter uma conversa franca com o cliente, com o dono do veículo. Saber como que é o uso do carro, né, Fernando? Sim, claro. Verificar como que está tratando a máquina, né? Perfeito. Então é o básico de tudo ali, o primeiro contato. Essa coisa do uso misto, né? O Thiago, acho que é um dos
usuários mistos mais notórios aí com o projeto Gol GLR, que é um carro de track day, que a galera tem carinho, né, na internet, mas que você também estava até falando fora do ar aqui, chegou a fazer viagem de 3.000 quilômetros nos Estados Unidos. Uma das coisas que eu noto assim no track day, cara, a gente está falando muito de óleo, tem essa preocupação, mas eu acho que o líquido de arrefecimento também é uma coisa que a gente vê muito, né, no track day, o cara parado ali com o motor esquentando, que uma manutençãozinha preventiva, uma revisão preventiva teria evitado, né? Com certeza, faz muita diferença. Eu tive uma passagem até, fazendo um parênteses, eu lembrei agora, lá nos Estados Unidos, na época que eu morava, eu comecei a andar com o Corvette, o Z06 em track day. E o primeiro track day que eu fiz, na época do calor texano, assim, de mais de 40 graus, o carro, putz, eu dava 3, 4 voltas, o carro esquentava. E aí eu lembro que eu fiz a substituição do líquido e eu usei o Mocu. Show. E, cara, fui pro outro em Road Atlanta, nossa, mas ali eu podia dar 10, 15 voltas seguidas, assim, o carro um reloginho, assim. Você usa bastante também o Mocu, né? Na oficina a gente usa bastante, né? Nos carros track day é quase obrigatório, né? Você tem que... observar, né, a temperatura de trabalho do carro e ou mexer em radiador, fazer um upgrade e tal. E no caso, se for manter e se for suficiente, a gente dá uma incrementada com um aditivo de boa qualidade. Não, e é interessante esse comentário porque o Mocu ele tem um funcionamento bem distinto de líquidos de arrefecimento convencional. O líquido de arrefecimento convencional que você precisa colocar no teu veículo do dia a dia, ele vai proteger contra a ebulição, ele vai proteger baixando o ponto de congelamento e contra a corrosão. O Mocu, ele justamente ajuda na condutividade. Então, você otimiza a transferência de calor, a troca térmica. Então, para essa condição muito extrema que o Fernando falou que usa e o Thiago também... Fala que fure que você nunca erra. Sempre, né? Ali que fure resolveu. Mas justamente por conta dessa melhoria na eficiência de troca térmica do produto. Sabe o que é uma coisa interessante? Até você falou desse ambiente, né? Track day, rua. E uma coisa que eu percebo um pouco é que o lubrificante do motor é uma coisa que as pessoas têm consciência de uma maneira geral, preciso substituir antes de ir para a pista, é recomendável substituir. Só que no radiador, normalmente, eles deixam para fazer quando eles têm algum problema, que foi até o meu caso, e às vezes no sistema de freio também. Câmbio, então, esquece, né? Eu acho que ninguém faz... Esquece que ele existe, e esquece até quando entra na pista que não é só o óleo do motor que precisa esquentar, o óleo do câmbio também precisa esquentar. O pessoal hoje em dia já tem mais atenção aos freios, né? Mas o câmbio é um esquecido aí da parte mecânica. Né? Eu confesso que essa questão dos freios estava aqui na caixinha de perguntas. O maior prejuízo da minha vida profissional se deu devido a fluido de freio inadequado aí na pista. Tem uma especificação diferente, né? O nível de exigência acho que exige até a troca do tipo de fluido que você usa na rua para hora de ir para a pista, né? Claro, sem dúvida nenhuma. O ponto de ebulição, né? O ponto de fervura, ele vai poder explicar melhor. É muito diferente do fluido de rua para um fluido para competição, né? Ou um fluido para um carro de track day que possa ser usado num carro misto. Você tem de cabeça aí, Danilo, quais são os DOTs recomendados assim? Sim, você tem os padrões, né? DOT 3, DOT 4. 3 já é obsoleto, você não vê carro saindo 0 com essa recomendação. E você tem uma grande tendência para DOT 4 LV, que você tem um ponto de ebulição normalmente um pouco mais alto do que o DOT 4 convencional e baixa viscosidade. E também tem o DOT 5.1, que você tem um ponto de ebulição ainda mais alto e você também tem baixa viscosidade. Justamente por conta de sistemas ABS, hoje em dia que você precisa ter uma boa fluidez quando frio. E de quebra, com o DOT 5.1, você tem essa proteção contra ele ferver mais alta. Falando em pista, a gente tem o RBF 700, que tem um ponto de ebulição bem mais alto que produtos convencionais. Você pode utilizar ele tranquilamente em um carro de uso diário que peça um DOT 4, mas o ponto de ebulição dele, por ser tão alto, essa proteção contra ferver é extremamente superior, né? Então, freio não se brinca, é item de segurança. Então, quanto maior essa proteção, melhor. E no caso de quem faz esse uso misto, é simples, é só errar para cima, porque o fluido sobredimensionado na pista nunca vai ser... Aliás, rua não vai ser um problema. Mas eu acho que entra um ponto interessante, e eu acho que você pode falar com a tua visão prática. É que não é só o ponto de ebulição que é importante, né? O óleo do freio, né? Ele tem uma parte de oxidação que compromete todos os componentes ali, né? Provavelmente você deve pegar carro que deve chegar, que o cara comprou usado. Conta um pouquinho disso. Sim, tem muita história, né? O cara compra o carro, dizem que fizeram a revisão
E mesmo carro que é usado em track day, e quando a gente vai ver o fluido contaminado de freio, né? E óleo de câmbio já totalmente vencido. Então é bem difícil a situação no dia a dia de oficina, né? E aí começa a corroer, né? Cilindro mestre, sim, né? cilindro de roda no carro de freio a tambor, ou então freio a disco, os êmbolos das pinças, né? Perfeito. Então tem que tomar um cuidado enorme com isso. E freio é segurança, né? Vai aumentando o E prejuízo aí eu cada acho vez que mais, tem né? uma outra coisa, que quando você pega um carro que está muito crítico e você faz a manutenção, existe a possibilidade dele dar defeito depois, né, de vazamento, não tem, porque o cilindro começa a trabalhar numa posição diferente, não é isso? Claro. O cilindro mestre do freio, Uhum. se a gente por acaso faz a sangria e no sistema antigo com a bomba de vácuo, você não consegue atingir aquele ponto do cilindro que está oxidado, né? Uhum. Agora, se você faz manual, no pedal, né? A clássica. Bombando, a clássica, né? Que a minha família toda conhece, porque precisava de sempre de uma ajuda. Vem aqui, vem bombar o freio. Isso é perigoso, né? Porque aí sobe você lá, né? passa por um pedaço do cilindro de freio que nunca foi usado, né? Que é aquele Perfeito. finalzinho. E aí ali tem uma certa corrosão, que pode corroer um anel O-ring ou uma borrachinha do pistãozinho do cilindro, e aí acabou. Aí tem que ir atrás de um cilindro mestre novo. Não, E e é interessante, desculpa, Cássio, é interessante essa questão de corrosão e até da eficiência do freio, porque se você pergunta para o dono do carro qual que foi a última vez que você trocou o fluido de freio, muitas vezes a pessoa não sabe dizer, né? Então fica uma situação complicada. Inclusive o fluido de freio não tem, né, o adesivinho Pois como é. tem com o óleo, né? Ele deveria ser Exatamente. mais presente. E ele absorve a água, até pelo meio ambiente, pela umidade, ele vai absorvendo e vai diminuindo o ponto de ebulição dele. Tanto é que o Inmetro, que é quem regulamenta o fluidos de freio, ele diz, se o manual do proprietário não está indicando um período de troca, você deveria trocar anualmente. E dificilmente a gente encontra isso, né? Eu imagino que seja difícil o cliente que toma um cuidado sem ter uma instrução antes. Aquele cliente que sempre está na oficina ali, o dono de carro que já tem uma intimidade com a oficina, talvez já saiba disso, mas o grande público, no geral, tem essa dúvida, né? É verdade. Essa semana passada mesmo eu perguntei para 2 proprietários de carro se eles tinham qual seria a última troca que ele tinha feito e em que data. Eles não sabiam. E um deles, com um carro 2017, nunca tinha trocado. É interessante esse ponto, né? E eu acho que eu vou aproveitar então já o espaço para tirar uma dúvida que eu acho que pode ser a dúvida de vocês, e talvez muitos de vocês não saibam, que o fluido de freio ele serve também para acionamento de embreagem hidráulica, certo? Sim. Quando o carro tem acionamento hidráulico, muda esse intervalo de troca ou tem alguma influência? Não é bem assim, Thiago. A gente costuma trocar tudo de uma vez só. Alguns carros são compartilhados os reservatórios. Perfeito. E em outros carros tem um reservatório separado, né? Uhum. Mas a gente já convenciona em trocar todo o sistema de fluido de freio junto com o da embreagem. Então, Boa. Tem algumas dúvidas da galera aqui, ó. A gente falou um pouco dessa rotina. Falamos também da rua, né? Mas falamos mais do track day. Mas algumas coisas bem de rotina de até checklist de viagem, né? Que é uma outra coisa que a gente pode falar. Mas uma dúvida aqui que é clássica, né? O líquido de arrefecimento baixou. Posso completar com água da torneira? Nunca. Por quê? A água da torneira ela é extremamente prejudicial ao sistema de arrefecimento, ao bloco do motor, às partes de alumínio, às partes de metais, né? A água correta é uma água desmineralizada ou o próprio fluido que ele abasteceu o sistema. E no caso de uma emergência, estou cruzando sertões ali no meio de um lugar quente, completei com a água que tinha, sei lá, água mineral que tinha dentro do carro só para chegar. Aí você precisa fazer uma sangria do sistema depois. Isso, faz uma limpeza do sistema, né? E abastece com fluido de boa qualidade. Em relação a acréscimo de água, abastecimento com água de torneira, falando ali também que eu acho que o Fernando deve pegar bastante essa dúvida de dono de carro, que quando você abastece com água de torneira, você pode ter 2 perfis de problemas distintos. Você pode ter a corrosão, ou você pode também ter precipitação do sais, porque a água mineral, a água de torneira tem sais nela. Então começa a formar
como se fosse, para todo mundo conhecer, como se fosse um gesso. E aquilo começa a se alojar, formar camadas na parte metálica, afetar a troca térmica. Então, aumenta a tendência de superaquecimento do carro, aumenta a questão de entupimento, pode vir a ter esse problema. E é importante a gente sempre falar, quando fala arrefecimento, que corrosão e precipitação de sais não é uma coisa que foi a interação entre dois fluidos e a mágica aconteceu. Não. É um fenômeno que vem acontecendo, vem ampliando, vem prejudicando o veículo ao longo do tempo. Quando é feito essa sangria, essa limpeza, e sai eventualmente alguns sais nesse líquido de arrefecimento antigo, é porque já estava dentro do sistema. Sim. Então você justamente fez a limpeza e você removeu. Não foi um fluido novo ou algum processo de limpeza que você estava fazendo ali que causou. Simplesmente você retirou essa contaminação. Exatamente. E aí uma informação para o cliente final. O sistema de arrefecimento é um circuito fechado, pressurizado. Ele não deve alterar o nível dele, certo? Se está baixando água, é porque para algum lugar está indo. Então, eu acho que da mesma maneira que tem o tratamento emergencial de resolver na hora, numa viagem, numa situação, mas talvez a parte mais importante disso é verificar para onde está indo essa água, né? Sim, exatamente. Sem dúvida. Agora, dando bem aqui o serviço, né? Acho que vale até a gente quebrar em duas partes aqui. Thiago, por exemplo, quando você ia com o GLR para a pista, ou vai, né? Qual é o checklist, assim, daquelas coisas que não pode faltar, assim? Que vale a pena o cara imprimir e colocar ali na garagem com as caixinhas e ir ticando antes de fazer o track day? Eu vou ser bem sincero, de certa forma ele é muito semelhante ao que é um carro de rua. E eu vou te falar por quê. Porque ver essa questão do sistema de arrefecimento que a gente falou, o sistema de lubrificação do motor, né? Trocar o óleo, enfim, aí eu vou escolher, obviamente, um lubrificante adequado para aquela característica de uso da pista. Mas se a gente for pegar um checklist de um carro original, que é e deve ser a primeira grande referência para um cliente que não sabe o que fazer, veja o manual do teu carro, o que ele recomenda. Provavelmente ele vai falar substituir o óleo a cada tantos mil quilômetros, da transmissão a cada tanto, e para a pista é a mesma coisa, assim, de uma maneira geral. Obviamente que a gente entra, né, com a parte de alinhamento, um reaperto geral do carro, ver a condição dos pneus, enfim, entra umas coisas um pouquinho a mais voltadas para o uso em pista. Mas é interessante, quando a gente para pensar, né, esse mês passado a gente estava reativando um carro de corrida do Fê, e justamente o que a gente fez do carro foi tirar os injetores, né, trocar o combustível do tanque, porque o carro estava parado há muito tempo, óleo... E arrefecimento. Arrefecimento. Foi exatamente isso. O que você vê na sua rotina de oficina ali, Fernando, que a galera mais esquece de fazer, tanto na parte de pista quanto na parte de rua? Assim, qual é aquele aviso, aquele lembrete mais importante que você acha válido dar? Se a gente for classificar, com as duas piores coisas são diferentes, né? No carro de rua é fluido de freio. E no carro de pista é fluido de transmissão. Essas duas são as campeãs dos itens esquecidos pelos clientes, né? E que pode dar, no caso do fluido de freio, ele está falando de segurança. Você falou o cara de 2017 deve pegar a estrada com a família, me deu até um... E o fluido de transmissão na pista é possibilidade de prejuízo pesadíssimo. Claro. E não acho que não é só na pista, é que a pista a gente tem a situação de um aumento de potência muito grande no motor, e quem que vai segurando essa bronca? Todo mundo que vem depois desse aumento de potência. No caso, quem está ali imediatamente, a própria transmissão, né? Exato. Mas essa é uma situação que nos veículos de uso diário também tem muito. Transmissão automática, a gente bate muito na tecla de troca de fluido não é para corrigir defeito mecânico ou qualquer outro defeito, é para que você não tenha. Prevenir, né? É prevenir. E uma troca de fluido, por exemplo, de transmissão automática, em um uso diário, você tem uma vida útil do componente gigantesca, simplesmente fazendo uma troca de fluido, né? Tomando alguns cuidados, é o checklist ali de revisão, que a pessoa às vezes faz uma vez ao ano, se roda bastante com o carro, né, Fernando? Faz duas no ano, acho que não foge muito disso. É isso aí. Aí, até complementando, entram alguns pontos interessantes, porque os lubrificantes, o cliente, né, o usuário do carro, ele não enxerga. Né? É diferente do carro estar sujo, que ele vê que está sujo, ele fala, putz, eu preciso lavar meu carro. Ou vê que o pneu está baixo, fala, putz, preciso calibrar o pneu. O lubrificante ele não vê. O do câmbio, então, enquanto está funcionando, está lindo. Né? E aí criou-se essa figura da revisão de férias. Né? Enquanto você falou revisão de férias, eu fiquei pensando,
falei, a pessoa não deveria fazer uma revisão de férias. Ela deveria cuidar do carro dela bem, que aí ela pode usar para qualquer situação. Inclusive nas férias. Porque o dia a dia, às vezes, pode ser muito mais severo Sim. do que uma viagem que ela vai pegar e vai se deslocar 2 horas, o carro tomando ventinho gostoso na cara, né? E uma situação de anda e para no trânsito, que o carro está trabalhando uma temperatura mais alta, lubrificante, tudo está trabalhando uma temperatura mais alta, às vezes. E é engraçado, porque as concessionárias, as oficinas meio criaram a figura do tipo, você vai viajar, agora você precisa cuidar do teu carro. E não é. Né? Precisa cuidar do carro sempre. O uso rodoviário é o melhor regime possível para qualquer motor. Você tem uma boa ventilação, você tem uma velocidade constante, velocidade de cruzeiro, e o motor está sempre no melhor regime de funcionamento. Então, muitas vezes, na hora de comprar um carro, todo mundo quer quilometragem baixa. Mas se você tem uma quilometragem ali um pouco mais alta que foi feito em rodovia, é um excelente cenário. Às vezes o veículo está em melhor estado do que um carro com baixa quilometragem que foi feito somente dentro da cidade, poucos quilômetros por dia. Isso é um caso clássico, que a gente até já trocou ideia sobre isso, né? Nós dois, em momentos diferentes, em lugares diferentes, moramos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que é aquela ocupação urbana super espalhada, né? Que o pessoal pega muita autoestrada, né? Como se fosse aqui em São Paulo, imagina que qualquer deslocamento seria feito pelas marginais. É assim que são as cidades americanas. E é muito comum, né? Você compra um carro com 100 mil milhas, que é 160 mil quilômetros, às vezes até mais, e lá é uma coisa comum. Eu comprei o meu primeiro carro, era uma BMW Z3, 1996, em 2004. Era um carro de 8 anos, não era um carro tão antigo, mas era um carro de 100 mil milhas. Aqui no Brasil, vai tentar vender um carro de 8 anos com 160 mil quilômetros. Ainda mais imagina um esportivo. Ninguém vai chegar nem perto, né? Bom, mas é esse uso rodoviário. Eu posso falar com certa propriedade, porque até hoje eu sou proprietário de uma Mercedes, uma S55 AMG, que se tudo der certo esse ano eu vou virar os 400 mil quilômetros com ela. E eu comprei justamente porque eu queria um carro barato, né? E aí eu fui procurando, de repente eu achei esse carro, tinha 380 mil quilômetros na época. E eu andei no carro, não acreditei. O carro está lá, funcionando perfeito. Sim. Mas aqui no Brasil? Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque era um carro que, numa condição americana, você liga, você sai, vira 2 ruas, você já está andando a 90 por hora, em velocidade constante, motor V8, rotação baixa, que é tudo que um carro quer, né? Exatamente. E Danilão, os aditivos, onde entram nessa equação aí? Tá ligado na parte preventiva também, né? Justamente, com o avanço tecnológico, é um item praticamente que a gente trata na indústria como obrigatório em toda revisão. Se a gente for pensar num carro que faça 10 km por litro, em uma revisão a cada 10 mil, você passou 1.000 litros de combustível ali dentro. Então, no momento da revisão, você tem que ter um cuidado um pouco maior com um produto para limpeza do sistema de injeção, que vai garantir que você tenha a longo prazo essa limpeza do sistema, para o carro entregar o que foi projetado. Então, a montadora projetou para funcionar como? Completamente livre de contaminação. Uma vez que vai formando a contaminação do próprio combustível por uma condição severa, ou se o combustível for adulterado, vai ser muito mais rápido esse problema. Na revisão você tem que tratar com limpeza de injeção, no sistema de óleo, se for uma condição severa, é interessante você utilizar um produto para dissolver as contaminações do circuito de óleo. Mesmo com um óleo de qualidade, se a condição for muito severa, você pode começar a ter contaminações do circuito de óleo. Aí trava anel, numa condição um pouco mais severa, perde taxa de compressão. Perder taxa de compressão para o motor, né, Fernando? O que acontece? Fica fraco, sai todos os parâmetros fora da injeção. Vira uma Justamente. bagunça, né? Você perde todo o rendimento e potência do motor. Vira uma bagunça é um bom termo, porque por que é tão importante esse tipo de manutenção preventiva? Para evitar a bagunça, porque é isso, o carro ele é um monte de sistemas integrados, né? Quando o cobertor começa a ficar curto de um lado, vai começar a destapar todo o resto das outras partes do corpo ali, né? Não, e é interessante, essa semana a gente estava na oficina, a gente estava conversando, porque estava um cliente lá, fazendo a revisão de um carro dele. Conta um pouquinho desse carro, aquele Uno azul. É um cliente que eu já tenho há tempos e virou um amigão lá da oficina, né? Esse carro já rodou 160 mil quilômetros e o motor está impecável, né? Então, só que ele troca óleo na data certa, é um carro com uma preparação. E quantos anos ele está com o carro? Acho que Desde 2011. Desde 12 2011 anos, ele tem uma mecânica preparada, motor Isso. aspirado, preparado. Ele usa no dia a dia, só que é Exatamente.
correto na manutenção. Impecável na manutenção, né? A data certa de troca de vela, de fluido de arrefecimento, fluido de freio, tudo, faz tudo como deve ser feito. E o carro está firme e forte até hoje, então isso é muito importante. Tem uma máxima aí, é óbvio que tem até uma questão financeira, né? Muitas vezes a pessoa até não consegue fazer toda a manutenção, mas existe uma hierarquia, né, das coisas que você não pode deixar de fazer. E quando você falou, o cara tem um motor preparado, 160 mil km desde 2011, a primeira coisa, você falou já o que eu ia pensar, troca o óleo na data certa, né? Eu acho que se a gente for eleger uma hierarquia, assim, o que mais vai prolongar a vida útil do motor é se você for realmente religioso na questão da troca de óleo, né? Claro, e o gasto com óleo e com fluidos em geral é muito menor que o gasto com combustível, né? Se a gente colocar na balança, uma revisão de um carro sai muito barato, né? Em comparação ao que se gasta com combustível. Isso é interessante, né? E talvez seja uma coisa que as pessoas muitas vezes se esqueçam e não coloquem na ponta do lápis. Porque eu acho que a partir do momento que você está disposto a ter um carro, você tem que ter ciência dos custos envolvidos, né? E normalmente começa, né, Fê, que a gente brinca assim, que é o começo do fim, que é justamente quando começa a negligenciar certas coisas. Deu um problema na parte de ignição do carro, ele vai lá, ao invés de trocar as 4 ou as 6 bobinas, ele troca uma, né? Não, a correia ainda dá para ir mais um pouquinho. Não, a bomba d'água tá... Não. E aí começam acumular os problemas. E aí chega num ponto que fica literalmente tudo bagunçado, que é aquele formato de carro, aquele cenário que desmonta tudo e vem fazendo tudo de novo. Tem o problema de junta, né? Junta tudo e joga fora. E isso aí ainda tem um acréscimo, que quando dá o problema você ficou parado na rua e vai pagar o guincho. Além da questão de você estar com a sua família às vezes e é guincho, é umas férias frustradas, é uma série de problemas que você tem por negligenciar pequenas ações que você pode ter ali ano a ano na revisão, né? Essa é a pior parte, né? E na parte de preparação, Fê, tem assim comportamentos, usar uma palavra até forte, mas erros frequentes assim do cara que chega, nossa, eu quero... Uma coisa que a gente fala sempre, né, no dia a dia de pista é o cara que chega querendo fazer muito mais motor do que chão. Mas mesmo dentro, assim, por exemplo, do universo de preparação, tem comportamentos aí que você vê que a galera poderia ter mais atenção em certos pontos? Sem dúvida nenhuma. O mercado da preparação, o mercado sério da preparação no Brasil, ele é muito imaturo, né? As pessoas exageram demais. Elas costumam ver na TV ou no YouTube, na internet, aqueles carros de arrancada e acham que o carro dele, aquele golzinho de rua, pode andar com 500, 800 HP. E não é assim. Um carro de arrancada ele anda 200 metros, né? Um carro de circuito é totalmente diferente de um carro de rua. Então, tudo tem um balanço, né? Tudo tem a quantidade certa. E, cara, o preparador tem que sacar isso do cliente e tem que explicar para ele a real, né? Porque se começar errado, nenhum óleo dá certo, o aditivo de radiador não vai baixar a temperatura, o fluido de freio ele vai ferver, então tudo tem que ser feito na medida correta, né? Então, agora com grandes empresas e alguns youtubers que levam a sério essa questão, o pessoal está colocando isso no lugar certo, né? Por exemplo, a Motul vem exemplificar sobre fluidos, explicar tudo e no próprio podcast já ajuda as pessoas a sacarem quais são os caminhos corretos. Thiago tem um canal que é bacana, que dá uma direção correta. Então a coisa está amadurecendo e logo a gente está no eixo certinho. Se o preparador não tiver essa consciência, ele vai gerar uma relação que vai ser tóxica, porque aí o carro do cliente vai dar problema toda hora e o cliente vai dizer, não, o preparador X que é ruim. Não, é você que tentou fazer, como se diz lá no Sul, tentou colocar Porto Alegre dentro de Bagé, né? Não vai caber. Porque uma coisa que eu vejo assim é que muitas vezes as pessoas interessadas por preparação, elas querem ter o que o outro tem, só que ela não tem ideia do que é aquilo e se de fato aquilo funciona para o que ele desejaria. Então, eu já vi muitos casos, eu brinquei, esses dias eu fiz uma publicação que eu falei, eu queria levar as pessoas para andar num carro de 400 cavalos preparado de rua, para eles terem ideia do que é uma aceleração de um carro, como ganha velocidade, como é diferente de qualquer outro carro original. A gente está num momento, né, e por conta
desse acesso à informação muito fácil, essa quantidade de conteúdo que é publicado, que as pessoas estão muito ligadas em número e estão esquecendo a parte da experiência. Então eu lembro que recentemente a gente fez um projeto para um cara que é um amigo meu, que nunca teve um carro preparado, e a gente pegou e fez uma receita do cara ter um Voyage, que era o sonho dele de moleque, com 200 cavalos. Como assim? Você vai fazer um carro de 200 cavalos, já está preparando, por que você não faz de 300? Porque para aquela pessoa aquilo vai funcionar perfeitamente. E tem funcionado. Ele vai trabalhar toda semana com o carro dele funciona perfeitamente, né? E não tem problema nenhum. Você né? falou em Voyage, até não vou deixar passar batido aqui, como tudo é uma questão de qual é o uso, né? O Voyage que eu corro na Gold Classic, tem uma pesão lá de 160, 170 cavalos. Só que é um carro aliviado de 760 quilos a seco. Então o carro tem um baita desempenho, né? Às vezes a busca pelo que você quer não está só no motor, na potência, a primeira coisa, né? É natural do ser humano que gosta de carro, quando vê qualquer projeto de preparação. Tá, mas quantos cavalos tem? Quanto tem de roda? Não, o que tem de suspensão? O que tem de peso, né? Muitas vezes tirar peso é uma das formas de você ganhar muito desempenho. E talvez uma das formas mais importantes, né? Isso que eu comentava desse momento dos números, né? Hoje a gente tem equipamento de medição, então as pessoas querem saber qual é o 0 a 100 e qual é o 100 a 200 do carro. Só que muitas vezes elas não têm muita noção do que elas estão vendo ou só se baseiam por isso, entram um lado da experiência, ou, por exemplo, no circuito, aquilo que a gente falava, que você comentou, um carro de 160 cavalos, a gente foi andar em Interlagos com o Uno de corrida do Fê, que é um carro que ele já chegou a virar na casa de 57, 56. Para mim, você andar abaixo de 2 minutos com um carro aspirado de 160, 180 cavalos, eu acho muito mais impressionante, às vezes, do que um carro de 500, 600 cavalos que vira na casa de 40. Sim. Entendeu? Assim, e as pessoas não têm noção do que é sentar naquilo e fazer aquilo virar tempo. Então, às vezes, você fala, meu carro vira 2 minutos. 2 minutos? Pô, o meu tal vira 55, tudo bem. Mas senta ali e faz aquilo virar 2 minutos, você vai ver. E para mim, um dos grandes baratos do carro preparado, do carro modificado, é justamente a experiência que ele me proporciona. Você, enfim, já deve ter tido algumas boas experiências, né? Sim. Vale lembrar que um carro original, por exemplo, um Porsche de 500 cavalos, em comparação com um Gol de 500 cavalos, eles se comportam muito diferentes. Porque o Porsche já nasceu com aquilo, né? Ele não leva a carroceria, a suspensão a um nível de estresse muito grande. Ele está totalmente feito e pensado para suportar essa potência. O Gol não. O Gol ele vai entrar em estresse muito grande, ele vai te transferir... Torcer chassi. Torcer tudo, sim. Vira uma coisa de louco, né? Então a sensação de andar é muito melhor num carro preparado, né? Mas o que ele precisa para andar daquele jeito e o quanto ele anda é outra questão. E vai custar quase a mesma coisa que o Porsche. Vai ficar tão bom, né? Se funcionar, vai custar a mesma coisa. Não. E são aqueles universos que sempre vai ter história. É igual a história do carro usado, né? Que o cara fala, mas você vai pagar 300 mil nesse carro zero, com 300 mil eu ando num outro carro. E o mundo da preparação é justamente isso. Mas eu acho que é um trabalho importante que a gente tem feito muito e juntos, assim, porque ele é uma pessoa com um conhecimento que nunca chegou ao fim, assim, nas nossas conversas, é justamente poder mostrar que o mundo da preparação bem feito, que ele pode ser extremamente prazeroso, durável e com certeza vai causar uma sensação diferente do outro. Não significa que um é bom e o outro é ruim. São sensações diferentes e é justamente isso que são, acho que, os baratos dos carros preparados, porque cada um tem uma característica, um jeito de se comportar. O primeiro passo é aquela conversa franca de qual que vai ser a necessidade do equipamento, né? Como que esse equipamento vai ser testado, vai ser usado e fazer bem feito para aquela proposta, independente se seja 500 cavalos ou se seja 160, 200 e pouco, né? É fazer a receita bem feita, né? Sem dúvida, até porque tem esse lado de personalização, né? No fim, o projeto leva a cara do dono, Perfeito. Né? É uma coisa que tem uma coisa emocional. Uma forma de expressão mesmo, né? Então você seguir os caminhos certos aí para sair com algo que seja realmente gratificante, não frustrante, é fundamental. Legal demais o nosso papo aqui, mas já estouramos bastante o tempo. Fernando, por favor, passa o serviço aí onde é que a galera encontra a Racer Preparações e consegue consultar um pouco de todo esse seu conhecimento aí para fazer um projetinho legal.
A Racer Preparações está na Zona Norte de São Paulo, né? Temos no site o endereço e telefone para contato e é isso aí, cara. Tem que fazer a coisa bem feita, escolher as peças certas, os fluidos, os aditivos, os lubrificantes e é sucesso total. TK, dá o seu serviço aí, dá os seus arrobas também, a galera Obrigado. já conhece, mas sempre tem alguém que está conhecendo pela primeira vez. Não, mas isso é uma das coisas que eu falo do meu trabalho em rede social, é que todo dia tem gente nova. Então, muito obrigado para quem eu ainda não conhecia o meu trabalho. Thiago Kifuri no Instagram, canal Máquina no YouTube, também no TikTok, criando conteúdo do mundo motorizado. O maior prazer do mundo. Legal demais, conteúdo de altíssima qualidade. Obrigado mais uma vez, Danilão, aqui. Se você não tinha conhecido o MotuCast ainda, esse aqui já é o 5º episódio, então volta aí que tem outros 4 papos muito legais sobre todo esse universo da Motu. Siga @MotuBR para acompanhar aí todas as novidades, inclusive o TK e eu fazendo conteúdo aí em todas as plataformas do universo Motu. Baixe também o aplicativo Motu Expert para saber exatamente qual tipo de óleo, qual tipo de fluido você precisa colocar no seu xodó. E segue lá também, dá uma conferida no site motuexpert.com.br, que é o blog da galera técnica aqui da Motu, que tem sempre muita informação e muita dica bacana. Semana que vem, mais um episódio de MotuCast neste mesmo lugar. A gente tem encontro marcado. Até lá, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Porque o brasileiro tem esse ponto que você falou, pô, vou viajar para fora, e o Brasil sempre ficou em segundo plano. E a pandemia mudou isso. Na pandemia a gente não conseguia viajar muito para fora, não tinha voo, não era uma bagunça. E a gente começou a montar vários roteiros no Brasil. Pantanal é bonito, Estrada Real, Rio do Rastro, que é um dos lugares maravilhosos, Ametista. Tem muita coisa legal no Brasil e é legal que isso ficou. Agora a pandemia acabou, os tours para fora continuam indo bem, mas no Brasil, eu acho que o brasileiro despertou. É muito legal, tem muita coisa bonita. O Brasil é um continente, cara. Você tem de tudo aqui, né? Tem muita coisa bacana.